O clima agora está bem tenso, né? Porque os filisteus vieram lutar contra o povo de Israel e Saul, infelizmente, está desamparado. Se Saul está desamparado, toda a nação também está. Consequências do afastamento de Deus é você ficar sozinho no meio das lutas. Vamos pedir a direção de Deus? Senhor Jesus, que jamais venhamos estar sozinhos neste mundo, mas que o Senhor esteja conosco. Aliás, é a tua promessa, que o Senhor estaria conosco até o fim. Mas para isso depende eu me manter fiel ao Senhor até o fim também. Porque quanto ao Senhor, não há dúvida de que o Senhor é fiel. Graças ao Senhor eu te dou por isso. Pai, eu peço em nome de Jesus que nos dê o entendimento da tua palavra e nos faça ouvir a tua voz. Graças a Deus. 1 Samuel 29, versículo 1 diz: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afaque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Gisrael. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui esses hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Quer dizer, Davi estava mesmo sem nenhuma visão espiritual, porque ele estava lutando contra o seu próprio povo. Olha a consequência dos seus erros, né? E então Aquis, vamos dizer assim, Aquis é a personificação do diabo, que falou: ele vai ser meu servo para sempre. Olha só as ideias. No 4. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar o seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns ou outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã, de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi, de madrugada, se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Gisrael. Difícil de acreditar que Davi, ele seguiu os instintos do seu coração e fez uma maldade dessa, né? Mas ele depois se converte, ele se volta para Deus. 1 Samuel 30. E aqui, sabe o que eu vejo também? É que a gente vê as fraquezas do ser humano, né? A sua queda. Quer dizer, ele decepcionou, né? Ele foi ungido rei de Israel e agora está se submetendo aos homens inimigos. Mas para você entender que todos nós passamos por momentos como esse. Então, 1 Samuel 30 diz assim: Sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e o tinha queimado a fogo. Consequência do erro dele, né? Essa era a cidade onde eles habitavam, mas veio os inimigos e tomou aquela cidade. Consequência dos seus erros. No 2. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram.
Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que eles não houve mais forças para chorar. Então, quer dizer, consequência dos erros, né? E Deus, por que Deus permitiu isso? Para chamar a atenção de Davi e voltar e fazer ele voltar à realidade, né? Tomar consciência dele, porque é como se ele tivesse hipnotizado pelo diabo, fazendo tudo errado. Então Deus permite o problema, que é para a pessoa despertar. No problema a pessoa desperta, né? No problema ela vai lembrar, peraí, eu tenho Deus, eu posso buscar em Deus essa solução. Olha lá, no 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O comentário daqui diz assim: Davi recorria a Deus em seus momentos de angústia, e ele sempre lhe respondia. Há situações em que é preciso não apenas clamar com todas as forças da alma, mas também ter coragem para agir. Assim fez Davi, que creu na direção divina e foi para a batalha. Ele perseguiu os seus inimigos e voltou vitorioso. O Altíssimo está sempre pronto a responder ao clamor do justo e a lhe dar o livramento de qualquer perigo ou dificuldade. Então, nesta situação em que ele estava quase morrendo também apedrejado, pelos próprios que estavam do lado dele, ele despertou. Aí ele foi a Deus. Olha o 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Então, lembra que eu tinha dito, quando ele foi para a terra dos filisteus, para fugir de Saul, ele não consultou a Deus, ele consultou o seu coração. Aqui nós vemos ele novamente consultando a Deus, e Deus falando que iria dar a vitória. Quer dizer, aqui ele voltou à comunhão com Deus. O 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás, e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Siclague. E disse-lhe Davi: poderias de certo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. Então, conforme Deus havia determinado que ele iria vencer e que ele deveria perseguir os inimigos, Deus cumpriu com a parte dele. Deu força. Olha que ainda ficou com menos homens, mas mesmo assim, quem estava dando a vitória para ele era Deus. No 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas,
e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvido nisto? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, e aos de Jéter, e aos de Aroer, e aos Sinfmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jaramelitas, e na cidade dos Queneus, e aos Ormá, e aos de Corsã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andaram Davi e os seus homens. Davi foi sincero, e ele fez isso como forma de reconhecimento quem havia dado essa vitória. Não foi a força do braço dos que foram lutar, mas foi Deus. Ele tinha esse entendimento. Quem estava do lado dele, não. Pelo contrário, tinha o entendimento que foi a força do braço deles e que eles eram melhores do que aqueles que ficaram guardando as bagagens, por ilusão. Agora, 1 Samuel 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus, no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. O comentário diz: o reinado de Saul durou 40 anos e foi marcado pela desobediência às ordens de Deus. Sua condição de rebelde o deixou aquém das expectativas de Israel e do próprio Senhor, que o havia instituído para governar sobre o seu povo. Saul fracassou no seu relacionamento com Deus, por isso falhou como rei e foi humilhado. Assim aconteceu com aqueles que por algum motivo se afastam do Altíssimo e passam a ser senhores de si mesmo. Não há nada mais doloroso do que alguém se afastar da presença do Senhor, pois além de ficar à mercê das forças espirituais do mal, sofrerá por toda a eternidade. E qual foi o maior problema de Saul no caso? Foi que ele se afastou e o orgulho dele impedia ele de ver a condição dele.
ele foi se enfraquecendo, se esfriando, não de um dia para o outro, mas progressivamente. E isso fez com que ele se acostumasse com aquela condição e ele achasse que tivesse tudo bem com ele. Mas o que ele queria preservar não era a comunhão que ele tinha com Deus. A maior riqueza que ele possuiu foi o título de rei. Então ele lutava para não perder esse reinado, para não perder esse título. Quer dizer, Davi, pelo contrário, você vai ver que Davi ele falhou várias vezes, mas o que Davi não queria perder era a presença de Deus. Então, isso agradou a Deus. Porque se a gente parar e pensar, todas as coisas desse mundo é passageira, passam muito rápido. E a única coisa que realmente tem valor é aonde nós vamos passar a eternidade. Então é a alma. Agora o 9, né? E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram pelas terras dos filisteus em redor e anunciá-lo no templo do seu ídolo e entre o povo. O comentário diz assim: o fim de Saul. Finalmente os filisteus se vingaram da vergonha de terem sido humilhados por um jovem israelita. Um dia o Altíssimo desonrou todo o exército inimigo de Israel pelas mãos de Davi, quando entregou a este a cabeça de Golias. Aquele gesto trouxe respeito e prestígio ao exército do Deus vivo. Porém, com a desobediência de Saul, o ultraje veio em dobro. O final da história desse rei poderia ter sido diferente, mas seu orgulho e sua arrogância desonraram o nome do Deus eterno. Dessa forma, todo o seu exército foi humilhado e, como troféu, sua cabeça serviu de escárnio aos filisteus. O fim trágico de Saul nos ensina que jamais devemos nos apoiar na força do nosso braço, buscar glórias para nós mesmos ou vivermos das glórias do passado. O diabo está à espreita e a todo instante procura um vacilo nosso para nos exibir como troféu. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão brumando, buscando a quem possa tragar. Por isso que o diabo ele é astuto, ele conhece bem, ele quer e nos pesquisa para saber quais são as nossas fraquezas, e daí ele conseguir atuar, né, nas nossas fraquezas para que nós venhamos cair, ele tem a oportunidade de voltar para a nossa vida. Vamos lutar com forças e coragem e obedecer a palavra de Deus. O 10, e puseram as suas armas no templo de Asdod, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-san. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Então aqui vemos o triste fim que Saul teve, né? Ele se matou se lançando sobre a sua espada, para que não fosse morto pelos seus inimigos. A consequência para quem se mata, nós já sabemos, é a morte eterna. Então, que tristeza, né? Ele poderia ter sido um excelente rei se permanecesse naquela humildade do princípio, mas o poder corrompeu a ele, a consciência dele, o coração dele. Por isso, você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Você vai saber exatamente quem ela é. E graças a Deus que nós estamos meditando e nós temos esse exemplo, né, o exemplo de Saul, como um exemplo a não ser seguido. Guardarmos o nosso coração acima de tudo para que possamos nos manter firmes. Então, nos próximos vídeos nós vamos continuar lendo agora sobre Davi, né? Aí você pode pensar assim, então Davi, já que Saul morreu, Davi assume o trono. Ainda vai levar muito tempo para Davi assumir o trono. Nós vamos ver isso na história. Que Deus continue abençoando você, iluminando sua vida. Coloque nos comentários o que Deus tem falado com você. Dê o seu gosto e espalhe o vídeo para quanto mais pessoas você puder.